Olá, professores, professoras, coordenação, enfim, toda a equipe pedagógica dos colégios que a gente faz esse encontro periodicamente. Faz tempo que a gente não se encontra, esse é mais um vídeo da série Aos Mestres com Carinho, onde a gente sempre sugere algum tema para ser discutido numa reunião pedagógica ou em conversas entre a coordenação e os professores. Lembrando que essas conversas, elas são apenas provocações da nossa parte, aqui ninguém tem a intenção de ditar uma regra ou de dizer uma verdade, é só um começo de discussão para vocês. E para esse tema de hoje, eu preparei pensando em todo esse esquema que a gente está vivendo, né? Ensino remoto, toda essa questão do isolamento social, como isso mudou as nossas práticas. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre autoavaliação. Eu não vou falar muito sobre toda essa questão da cultura da avaliação, né? A gente já discutiu isso em outros vídeos dessa série que saíram no ano passado, vale a pena revisitar esses vídeos se vocês puderem e quiserem. Lá eu falo um pouco sobre essa questão da avaliação, como que a gente lida com essa cultura da avaliação que não está presente só na escola, está presente em todos os lugares, né? E como essa cultura de avaliação às vezes oprime um pouco a gente, no sentido de que a gente vai fazer um teste, vai fazer uma prova, vai fazer um concurso, e a gente sempre vem com esse fantasma da avaliação como algo negativo. Mas isso tudo está mais detalhado nesses outros vídeos, inclusive eu falei um pouco sobre tarefa, sobre provas e trabalhos, enfim, cada uma dessas ferramentas que fazem parte da avaliação como um todo. Hoje eu queria falar um pouco mais, como eu disse, sobre autoavaliação. O que é a autoavaliação, como que a autoavaliação está presente para a gente e como a gente pode lidar com a autoavaliação como uma boa ferramenta, inclusive para esse momento do ensino remoto que a gente está vivendo. Então, vamos para o próximo tópico. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente olha para essa questão da autoavaliação, como a gente fez lá nesses vídeos anteriores que eu falei, quando a gente analisou um pouco a avaliação como um todo, é a gente olhar para a autoavaliação e pensar como que é a figura da autoavaliação hoje, como a gente ainda enxerga a autoavaliação. E em geral eu sinto que a gente vê a autoavaliação como algo muito simplório, no sentido de que, como assim, o aluno vai se dar uma nota, ele vai se colocar um conceito de nota? Como assim? Isso parece muito fácil de cair na cultura da vantagem, né? Aquela coisa de já que eu posso dar uma nota para mim, eu vou dar uma nota alta, porque aí isso já garante a minha nota no boletim. Isso é muito simplista, né? Se a gente for pensar que a autoavaliação é só isso, realmente ela fica boba de ser feita, né? Não é só botar uma nota para mim mesmo da maneira que eu quiser, sem nenhum critério e sem nenhum processo, sem nenhum pensamento. Isso, inclusive, reforça essa coisa que a gente vê depois na vida, né? Gente mentindo em currículo, colocando coisas que nunca fez, enfim. Acho que isso também tem uma questão de caráter que está envolvido nisso, por isso que eu acho, inclusive, importante trabalhar com os alunos a consciência do que é a autoavaliação. E como a gente pode lidar com a autoavaliação como algo que vai lidar muito mais com o erro e não olhar o erro de maneira que ele seja só uma expressão do meu fracasso. Acho que isso também está muito relacionado com o jeito que a gente vê a autoavaliação hoje, né? A gente não quer muito falar do erro, a gente quer passar por cima do erro e ir direto para o acerto, ou só falar do acerto. Falar do erro para a gente parece que a gente está assumindo que a gente fracassou. E eu acho que essas duas questões, né? Pensar a autoavaliação não só como nota e pensar a autoavaliação não só como o erro, que é uma expressão de um fracasso, eu acho que isso vai ser importante para a gente dar uma nova cara para esse processo de autoavaliação. Que nesse momento vai ser muito importante, né? Como eu falei, ensino remoto, a gente vai ter que lidar com a ética do aluno o tempo inteiro. Né? Se a gente fizer uma prova online, ele pode colar, ele pode entrar no Google, ele pode fazer uma pesquisa no Google, enfim. Existem outros fatores hoje que entram na questão da avaliação e nos chamam muito mais a refletir sobre a avaliação e a autoavaliação como um processo também de reflexão ética. Então, de saída, o que eu quero dizer para vocês é importante revisar com os alunos, claro, entre vocês primeiro, depois com os alunos, o que é o processo de avaliação e o que é o processo de autoavaliação. E como fazer com que o aluno enxergue tenha uma nova imagem da autoavaliação, né? Tentando principalmente tirar essas duas coisas que eu aponto para vocês.
a cultura da nota como algo, como o mais importante da avaliação, a nota, e a outra coisa é perceber que o erro não é só a expressão de um fracasso, ele pode ser muito mais. É sobre isso que eu vou falar agora com vocês. Bom, se a gente, primeiro, parte do pressuposto de que a nota é só um dos indicadores que uma avaliação ou uma autoavaliação pode nos dar, então vamos partir dessa premissa. A gente já passa a olhar para a autoavaliação como um treino para uma coisa que eu acho muito importante e às vezes a gente esquece, que é a autoavaliação, na minha opinião, ela é o principal exercício para desenvolver no aluno a habilidade de metacognição dele. O que é isso mesmo, né? Metacognição é a nossa capacidade de entender, falando bem, de uma maneira muito simples, mas é a nossa capacidade de entender o nosso próprio processo de aprender alguma coisa. Então, a metacognição é como se a gente, por exemplo, vamos pensar num trajeto que a gente tem que fazer, né? Então, a gente precisa chegar na escola. Então, adquirir esse conhecimento seria assim, chegar na escola. Então, eu sei que a escola está ali, é ali que eu tenho que estar. Porém, metacognição é a capacidade que a gente tem de entender qual o caminho a gente foi percorrendo nesse processo de sair de onde eu estou para chegar na escola. A mesma coisa com conhecimento, né? Uma coisa é a gente guardar uma determinada informação, decorar uma determinada informação. Outra coisa é a gente entender qual o processo que a gente fez para chegar nessa informação. Ou mesmo num exercício, por exemplo, de matemática, né? Uma coisa é a gente encontrar a solução do problema. Outra coisa é a gente entender quais foram as operações que eu fiz para chegar na resolução desse problema. E mais que isso, quais são os tipos de operação que eu posso escolher para chegar nesse mesmo resultado. Porque a gente não tem só uma maneira de chegar num determinado conhecimento. Então, a autoavaliação, ela é a maneira que a gente tem, é quase a terapia da avaliação, né? A gente não vai na terapia para poder entender um pouco os processos que a gente passa emocionalmente, entender quais são as maneiras que a gente lida com determinados assuntos. A autoavaliação é quase essa terapia do processo de aprendizagem, a gente olhar para o processo que a gente fez e a gente tentar entender por onde a gente passou para chegar naquele determinado conhecimento. Isso é o que eu estou chamando de metacognição. E essa habilidade, eu acho que ela vem principalmente com o exercício da autoavaliação. Por isso que eu acho muito importante. Quando a gente está fazendo um trajeto, vou voltar para essa ideia do trajeto, né? Vamos supor que a gente use um GPS. Se a gente vai fazer esse trajeto e a gente erra uma rua, a gente está dirigindo e erra uma rua, o GPS automaticamente, ele continua entendendo qual foi o erro e ele reprocessa, né? Ele fala, recalculando a rota. E ele vai criar um novo caminho, seja para voltar no caminho que você estava, para continuar até a escola, ou ele vai dar um caminho completamente diferente, novo, uma nova possibilidade para chegar ali. Só que ele só consegue fazer isso se ele entende qual era o caminho que ele tinha que percorrer e qual é o erro que foi cometido. Percebe que daí o erro, ele só é, então, a expressão de um fracasso se a gente para no erro. Se no GPS, a hora que a gente errou, ele falasse assim, fim da viagem, você errou. Isso, para mim, é quando a gente só se dá uma nota e a gente não reflete sobre isso. Quando ele pega aquele erro, ele fala, olha, esse erro aconteceu, mas daqui existem mais duas possibilidades da gente voltar para o caminho ou de chegar na escola. O erro, ele deixa de ser, então, a expressão de um fracasso e ele passa a ser praticamente o novo motivo da vitória, vamos falar assim. Então, é muito importante a gente trabalhar isso no aluno, porque essa capacidade de metacognição, ela vai ser fundamental para a nossa vida, não só para a escola, né? A gente conseguir compreender qual que é o nosso próprio caminho de aprendizagem nos ajuda em outros setores, né? Vai ajudar no mercado de trabalho, quando a gente estiver trabalhando, vai ajudar numa relação familiar com alguma coisa que a gente está fazendo, enfim. Essa é uma habilidade das mais importantes e às vezes eu acho que a gente na escola, a gente está tão ocupado com todos os conteúdos que a gente está passando, que a gente esquece que uma das coisas que a gente tem que ensinar para o aluno é como que ele aprende. Então, aprender a aprender. Aprender a aprender é tão importante quanto aprender determinada coisa. Se não mais, na minha opinião, chega a ser um pouco mais importante, porque é uma habilidade que ele vai usar para o resto da vida em qualquer outra situação. Vamos dar uma olhada agora em quais são as maneiras que eu posso sugerir para vocês aqui, algumas só, né?
das maneiras para realizar uma autoavaliação interessante, principalmente nesse momento de pandemia. Bom, pensando nessa ideia de recalcular a rota do GPS, o que a gente tem que entender? A gente já não vai mais lidar com a autoavaliação simplesmente como pedir para o aluno que se dê um conceito, uma nota dele mesmo, naquele momento, ou em relação a uma determinada parte do conteúdo, ou em relação à presença, né, à participação dele só na matéria como um todo. A gente tem que pensar que só é possível para o GPS recalcular a rota se ele leva em consideração qual é o processo que isso está acontecendo, aonde ele saiu, para onde ele quer chegar e que ruas e caminhos ele tem como possibilidade. Então a gente precisa exercitar no aluno que o aluno consiga relatar qual foi o processo dele em determinado momento do aprendizado. Por exemplo, se é um exercício de matemática, vou usar aqui uma coisa bem lógica para a gente pensar. Eu preciso enxergar aonde está o erro, então eu preciso pedir para ele, na minha opinião, que ele faça, que ele coloque para mim ali o exercício, como ele fez, inclusive com o erro, e que ele consiga entender aonde está o erro e o que ele tem que fazer para não errar de novo naquele ponto. Isso é um processo de autoavaliação. Claro, ele pode não saber como resolver aquele erro, mas ele tem que pelo menos entender que aquilo que ele fez foi errado e por que foi errado. Para que ele possa depois pensar em quais são as novas estratégias que ele vai ter para conseguir resolver aquele erro. Então, eu sempre gosto muito de atrelar, primeiro, o trabalho do aluno em entender se ele não tem noção do que ele está vendo naquele determinado conteúdo, se ele realmente está com uma sensação de que ele não conseguiu aprender, se ele acha que ele aprendeu meio, né, que ele aprendeu um pouco, ele está no meio do caminho, ou se ele acha que ele conseguiu realmente aprender. E é importante ele colocar também aquilo que ele acha que ele entendeu bem, para que ele perceba qual é o processo que ele já está sabendo fazer com clareza. Não só, eu consegui acertar aquele exercício, mas não, eu consegui acertar esse exercício porque eu entendi muito bem que essa determinada operação matemática acontece desta forma. Ele precisa conseguir relatar o processo que ele fez, tanto no que ele conseguiu aprender já, quanto naquilo que ele está inseguro, ele está no meio do caminho, e naquilo que ele não entendeu realmente. Quando ele faz isso, e quando eu proponho esse exercício, vai ser muito importante trazer a ideia de fazer a correção daquilo que eu errei. Mas não vai bastar que ele simplesmente pegue o exercício corrigido e passe a limpo e te entregue o exercício corrigido, que muitas vezes ele pegou até do amigo que acertou. É importante que ele mostre o erro dele e depois que ele mostre o exercício corrigido e explique qual foi a mudança que ele fez entre o erro e o exercício que ele acertou. Ele precisa entender qual foi a mudança que ele fez. Se ele conseguir relatar isso, a gente sabe pelo menos que ele já está conseguindo entender como ele aprendeu aquilo. Não significa que ele vai conseguir refazer um outro exercício do mesmo jeito e chegar no acerto já, né? A gente tem que entender que leva tempo aprender, né? Em alguns casos mais que outros. Mas é importante trazer essa relação com a correção, sempre. Na minha opinião, a correção tem que estar presente nesse relato que o aluno faz daquilo que ele aprendeu mais ou menos e daquilo que ele conseguiu realmente aprender. Outra coisa eu estava olhando aqui que eu não queria esquecer de falar para vocês é que essa ideia de portfólio do conteúdo é, para mim, uma das ferramentas mais interessantes, porque o portfólio ele coloca tudo isso. Ele vai colocar, olha, em determinado momento da matéria eu estive presente em todas as aulas, eu acho que eu prestei atenção em 3 aulas desse conteúdo, mas teve uma que eu realmente estava muito disperso, e foi justamente quando falou desse assunto, que é o que eu sinto que eu não aprendi, para que o aluno também não tenha uma falsa ideia de que ele não gosta da matéria, que isso também acontece. Quando a gente começa a fracassar muito nessa ideia de que o erro é só um fracasso, em um determinado conteúdo, o aluno ele tem a tendência a achar que ele já não gosta mais daquela matéria. Então assim, nossa, toda a matemática é ruim. E às vezes não. Tem pontos da matemática que ele entende. E isso também tem que estar presente para ele, porque senão ele vai passar a achar que ele não se relaciona mais com a matemática. E a hora que a gente fecha qualquer possibilidade de interesse por alguma coisa,
a gente tende a não aprender mais aquele determinado assunto. Então, a ideia de portfólio, a ideia de correção das coisas, seja das provas, ou seja dos exercícios de tarefa, ou dos trabalhos, atrelado a um relato do que foi que eu alterei nesse percurso de sair de um lugar e chegar ao outro lado do GPS, isso para mim é a essência para construir uma autoavaliação. E aí, claro, depois vai chegar um momento onde ele reflete sobre a nota que ele deu. E acredite, se o aluno faz esse processo com consciência, se a gente consegue ter essa conversa com ele sobre a importância da autoavaliação, a nota que ele vai se dar, eu garanto que vai ser menor do que a nota que você daria para ele nesse mesmo processo. Porque o aluno tende então a achar que realmente ele tá assim no fundo do poço. Outra coisa interessante é pedir que ele proponha o que ele acha que pode ser interessante para que ele consiga aprender aquilo que está mais ou menos, ou mesmo aquilo que ele não conseguiu aprender. E vocês vão ver que as estratégias que eles trazem, muitas vezes, são muito mais drásticas do que as que a gente tinha pensado em propor para ele recuperar esse determinado conteúdo que ele não aprendeu. Então, é interessante ouvir, às vezes a gente ia indicar fazer mais 3 exercícios e quando eles vão indicar sem que você diga nada, eles falam assim, não, acho que você tem que passar uma lista com 30 exercícios, você vai ver que é muito mais coisa que eles vão propor para você do que se você propusesse para eles. E aí quando você propõe a sua estratégia, que vai levar em consideração todo esse relato que ele fez, com certeza ele vai, pelo menos uma parte dos alunos vão aceitar passar por esse desafio de fazer esse processo para conseguir recuperar aquilo que não foi aprendido. Isso, é claro, é do plano ideal. A gente sabe que quando a gente lida com o plano ideal, a gente não vai ter 100% disso dando certo. Mas eu acredito que uma porcentagem dos alunos vão conseguir entender e fazer esse processo acontecer. E você vai ter um documento, né? Uma documentação a mais do seu processo de aula para depois justificar todo esse período de ensino remoto. E eu acho importante não ter só documentação como provas e tarefas, né? Não só documentações que venham de uma avaliação que parta de você, mas que também coloque na mesa um documento que venha do próprio aluno. Eu acho que isso fortalece o processo de aprendizagem nesse momento que a gente está no ensino remoto e comprova, em termos legais, muito mais o processo que você foi fazendo nas aulas junto com os alunos. Inclusive para você ter acesso ao que ele está fazendo em casa, que é muito difícil para a gente, porque a gente está falando como eu estou falando com vocês agora aqui, por uma câmera. Eu não tenho noção se essa discussão que eu trouxe vai ser realmente feita por vocês, ou se vocês vão fazer uma reunião sobre isso, ou se esse vídeo nunca vai ser visto. Enfim, eu não tenho essa noção mesmo. Por isso que esse processo de autoavaliação é legal, porque é um feedback, é uma devolutiva que a gente tem de quem está de trás da câmera. Olha, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão que eu propus nesse momento. Espero que vocês possam fazer uma pequena discussão sobre esses assuntos, que vocês descubram outras ferramentas muito mais interessantes de autoavaliação para fazer nas aulas de vocês. E se vocês puderem, eu gostaria que vocês mandassem para o coordenador, e o coordenador encaminha aqui para a gente na M, quais são as estratégias que vocês têm usado como autoavaliação e mesmo como avaliação. Eu estou muito curioso para saber o que vocês têm feito na escola nesse momento de ensino remoto. A gente se vê no próximo vídeo do Aos Mestres com Carinho, e até lá, boa sorte e força nesse momento de aulas que a gente está fazendo à distância.